Olá pessoal, o Bem Viver em Foco de hoje receberá uma autoridade quando o assunto é saúde mental. Leandro e eu temos o prazer de receber essa incrível e renomada profissional que também é parceira do Centro Médico Bem Viver. E eu estou falando de doutora Luana Canguçu. Nós do Centro Médico Bem Viver, através do canal Bem Viver em Foco, entendemos que o conhecimento é o caminho mais curto para uma vida longa e saudável. Com a presença dos profissionais aqui no nosso canal, estamos levando conhecimento e cuidado à nossa população. A prosa hoje será com essa médica incrível que nos ensinará e nos mostrará o quanto é importante cuidar da nossa saúde mental. E através desses cuidados, criarmos uma sociedade mais acolhedora, mais harmônica, sem preconceitos e quebrando tabus. Léo, e agora vamos para essa aula? Bem-vinda, doutora Luana. Obrigada, é um prazer estar aqui. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso canal. E eu queria, para iniciar esse bate-papo de hoje, perguntando à senhora como que funciona, o que leva a pessoa a tirar a sua própria vida e como funciona a mente suicida desses pessoal. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né? Especialmente na sociedade atual, no mundo em que a gente vive hoje, né? O comportamento suicida é algo extremamente complexo e envolve vários fatores emocionais, psicológicos, sociais, associados a alterações neurobiológicas. Quando se fala do suicídio, é inevitável não associar os transtornos mentais. A grande maioria, quase totalidade do suicídio está ligada ao adoecimento mental. O adoecimento mental, ele gera alterações na percepção da realidade. E a pessoa ela passa a compreender as suas vivências de uma forma extremamente dolorosa, mais intensa e diferente. Os transtornos mentais que mais estão ligados ao suicídio, à depressão, principalmente, os transtornos de humor que envolvem a depressão e a bipolaridade, transtorno de personalidade borderline e a esquizofrenia, mas tem vários outros que também podem gerar esse comportamento. Quando a gente fala do ser humano em geral, nós temos dentro de nós um instinto de sobrevivência, né? Um instinto de autopreservação. Todo animal ele tem. Se você tentar matar um animal, um inseto que seja, ele vai lutar para sobreviver, ele vai tentar sobreviver. E nós também temos isso. Então, a partir do momento que ao invés de você pensar em preservar a sua vida, você deseja acabar com a sua vida, você deseja não viver mais, isso é sinal de adoecimento. Um cérebro saudável, uma mente sã, não vai tentar tirar a sua vida, não vai atentar contra si próprio. Quando que alguém da família pode perceber que isso está acontecendo com alguém que a gente convive? Então, geralmente, o suicida, ele dá sinais, né? São frases como, eu não quero mais viver, eu quero sumir, né? A vida está insuportável. Muitas vezes a pessoa ela começa a se despedir das outras, começa a organizar financeiramente as suas coisas. São algumas dicas que as pessoas vão dando. Nem todo mundo fala diretamente, mas todo sinal ele tem que ser valorizado. A gente tem que aprender a olhar quem está ao nosso lado, especialmente. Entendi. Doutor, e para isso, esses fatores sociais pode acometer ou aumentar a impulsividade para o suicídio? Então, quando a gente fala de fatores sociais, são situações de extremo sofrimento. A perda de alguém, uma situação de trauma, de violência, de abuso, de abandono, tudo isso pode gerar um sofrimento muito grande, insuportável. Geralmente a gente coloca o suicídio associado a 2 Ds, que é o desespero e a desesperança. Então, o ato suicida, ele envolve a sensação de não ter saída, é a visão em túnel que a gente fala, a pessoa se vê sem saída e ela não tem esperança de melhorar. Então, é o desespero e a desesperança. Então, situações
que podem gerar uma dor psíquica muito insuportável, associada a outros fatores, porque isso só isolado também não é o motivo para a pessoa acabar com a própria vida. Então, isso associado a outros fatores pode sim aumentar o risco de suicídio. Um fator importante é o uso do álcool. Muitas pessoas têm a ideação e acabam consumindo o álcool no intuito de diminuir o medo, aumentar a coragem, vamos dizer assim, né? E o álcool ele aumenta muito a impulsividade. Nesse caso, o álcool está ligado à pessoa que tem um vício no álcool ou a pessoa usa mesmo aquela quantidade de álcool expressiva só para se encorajar para cometer o ato? Já está decidido que vai cometer o suicídio, no caso? O transtorno de dependência alcoólica realmente pode aumentar o risco do suicídio. Mas quando a gente fala do álcool ligado ao suicídio, engloba até aquelas pessoas que não têm a dependência ao álcool. Sim. Muitas vezes a pessoa busca no álcool o encorajamento. A maioria dos atos suicidas envolve o consumo do álcool. O álcool, ele atrapalha você a ver com clareza, altera a percepção da realidade. E ele acaba atrapalhando também a sua tomada de decisões. Isso, junto com o aumento da impulsividade, da expressão da agressividade, aumenta muito o risco. Doutora, outra situação que a gente ouve muito é o preconceito, que tem muito preconceito em relação a visitar o psiquiatra. Quando que a gente percebe que é necessário visitar o psiquiatra? E eu gostaria que você falasse muito de coisas que a gente ouve. É médico de doido. Os medicamentos deixam a gente viciados. Ou eu vou engordar muito, ou eu vou virar um zumbi sonolento com essa medicação. Como que verdadeiramente funciona esse tratamento? E até onde a família pode intervir na vida de um ente querido, assim, para levar o psiquiatra, mesmo contra a vontade? Como conduzir? Então, a gente tem que avaliar sempre de forma individualizada esses casos. Mas como que funciona, né, o atendimento psiquiátrico? Eu falo que hoje o maior desafio é o preconceito. Eu imagino. Quando a gente fala, assim, inclusive no Setembro Amarelo, uma frase que a gente usa muito é o preconceito mata, e realmente mata. Porque as pessoas deixam de procurar o atendimento, deixam de ir até um profissional de saúde mental por vergonha, por medo do julgamento. Então, o maior desafio do tratamento é exatamente chegar até o profissional. O atendimento psiquiátrico, ele funciona. Primeiro você vai fazer uma entrevista detalhada, você vai conhecer o paciente, a gente vai tentar entender os sintomas, vamos abordar a história de vida, história familiar, os hábitos, a rotina, os pensamentos, comportamento. Então é algo muito complexo e individualizado. A medicação psiquiátrica, ela é recente, ela surgiu, o primeiro antidepressivo, na década de 50, então é algo muito novo. E a psiquiatria atual, ela paga um preço alto por causa da psiquiatria do passado, né? Que a gente não precisa nem relembrar as técnicas de tratamento, filmes, né? Exatamente. E o primeiro antidepressivo que foi encontrado e descoberto por acaso, que inicialmente era um medicamento para tratamento de tuberculose, e aí se percebeu que ele também atuava no humor, era um medicamento que ele causava mais efeitos colaterais do que efeitos terapêuticos. É tanto que ele foi descontinuado, né? Hoje a gente tem grande possibilidade de psicofármacos seguros, que não causam dependência, que não causam sedação, que não vão aumentar peso, que não vão causar nenhuma lesão ao organismo, especialmente o uso a longo prazo. Porque eu acho que esse é um dos maiores desafios, é quebrar esse tabu e essas inverdades. Verdade, isso precisa ser massificamente falado, porque é muito importante. E o próprio paciente, às vezes, ele acaba se sentindo com vergonha, né, até mesmo de adquirir o medicamento, com seu medicamento de controle, né? Exato. O maior desafio do tratamento psiquiátrico é o preconceito. Uma frase que a gente usa bastante é: o preconceito mata, e realmente mata. Muitas pessoas que precisam de tratamento, precisam de atendimento na área de saúde mental, deixam de procurar um profissional por vergonha, por medo do julgamento. Às vezes ele vive aquele sofrimento, aquela dor sozinho, por medo, sensação de ser
menor, inferior, Julgado. de ser julgado. Vão dizer que eu não sou forte, vão dizer que eu não tenho fé. Então, muitas vezes a pessoa guarda aquilo e fica lutando, muitas vezes, anos com aquele sofrimento. Ô, doutora, por causa do uma situação preconceito. que eu não sei como que as pessoas levam para você, se eles já se abrem na primeira consulta, ou se chegam tímidos e aos poucos vão ganhando a confiança e vão falando, mas eu já presenciei muitas situações e eu acredito que todo mundo vai se identificar com isso que eu estou falando. Quando a gente percebe isso em casa ou na família, é comum, principalmente os mais velhos. Na minha época isso não existia. Isso é frescura, isso é falta de Deus e não sei o quê. Até onde isso pode prejudicar o Prejudica desenvolvimento? muito, porque muitas pessoas acabam acreditando realmente. E aquelas que não acreditam também têm vergonha, têm medo desse julgamento. Todos os dias eu escuto isso de pacientes que viveu alguma situação de preconceito, de discriminação pelo fato de usar medicação, né, psiquiátrica, medicação controlada. Essa questão que você comentou do consultório, isso é muito individual, né? Cada pessoa é um ser único, então cada um também vai chegar e o atendimento vai ser individualizado para cada um. O atendimento psiquiátrico, ele é individualizado, né? Ele é fundamentado especialmente numa entrevista bem detalhada, na qual a gente vai investigar os sintomas, a história de vida, os hábitos da pessoa, a história familiar, os pensamentos, comportamento. Então, o diagnóstico psiquiátrico, ele é basicamente clínico. A gente não tem um exame que você solicita e vem lá, depressão. Não. A gente vai conhecendo o funcionamento da mente daquela pessoa e com isso a gente vai levantando hipóteses diagnósticas, né? Tem diagnósticos em psiquiatria que pode demorar até um ano para a gente fechar o diagnóstico, né? Não é tão simples. Quando a gente fala de transtorno mental, muitas vezes vem na mente da maioria das pessoas que é ansiedade e depressão, né? E a loucura, como se existisse só isso. Mas hoje, tanto a CID-10 quanto a DSM, que são classificações internacionais de doenças, de acordo com esses classificadores, existem mais de 100 tipos de transtornos mentais. Então, não é tão simples. Mas desde o primeiro atendimento, a gente já trabalha o acolhimento, a gente vai buscando compreender o sofrimento, né, da pessoa que está ali, a gente já inicia, quando necessário, né, o uso da medicação e aos poucos a gente vai elaborando um plano de tratamento. A medicação psiquiátrica, ela traz muita qualidade de vida, ela melhora a produtividade, ela melhora a sensação de bem-estar. Então, vale a pena procurar. Eu brinco que eu falo que as pessoas, quando chegam no primeiro contato, falam, eu não quero remédio, eu tenho medo de remédio. E depois falam, não tira meu remédio, eu não quero ficar sem o meu remédio. Porque a sensação realmente é de uma melhora muito palpável, de uma melhora real. Eu imagino. Doutora, o quanto isso é satisfatório. Isso. Doutora, e para uma vez o paciente que for diagnosticado com esses transtornos, é comum o abandono de tratamento, mediante esse preconceito que o senhor acabou de mencionar? Como é que funciona a sua lida no consultório durante esses tempos de trabalho? Então, realmente isso é algo comum, infelizmente. E muitas vezes o paciente que abandona, às vezes o desfecho é muito triste, em alguns casos, né? Como já aconteceu na minha prática clínica. Mas a grande maioria das vezes, ou é por dificuldade na adaptação da medicação, ou por preconceito ou da pessoa, ou de alguma pessoa próxima, especialmente no familiar, que deveria ser a rede de apoio, mas às vezes é quem vai lutando para a pessoa suspender logo a medicação por acreditar que o medicamento vai trazer o mal, vai prejudicar. Né? Como que a gente combate isso? É informação. Né? É uma coisa que eu gosto eu não falo que é perder tempo, é gastar tempo, é investir tempo. Né? De explicar, de orientar, de falar, olha, essa medicação, ela vai te causar isso e isso, pode causar isso, se acontecer, vai fazer isso. Então, tudo é informação, é orientação. Pode ser que a pessoa comece o tratamento, toma 1, 2, 3 medicações e não adapte, isso é normal, e não tem como a gente prever. Não tem como eu olhar para você e falar assim, esse não vai te dar nenhum efeito. Eu vou te avaliar e entender qual medicação seria mais adequada, mas eu não tenho como garantir que você não vai sentir nada, é o organismo de cada pessoa. Então, Exato. O ideal é sempre, quando acontecer essas situações, o paciente retornar para você
Reavaliar a medicação. Substituir o medicamento por algum Isso, outro... ajustar a dosagem. E uma coisa que é importantíssimo deixar claro, tratamento psiquiátrico não é uma consulta e um retorno, é um acompanhamento. Tem gente que vai uma vez, passa um remédio, volta no retorno, tá bem, some. Fica 5 anos, 4 anos sem retornar. Aí volta, porque esse remédio está me fazendo mal. Mas às vezes já nem era para tomar mais essa medicação. Já tinha que ter mudado. Exatamente. Né? Então, assim, é importante o acompanhamento. E é nítida a diferença do paciente que acompanha, que vem periodicamente nas consultas, comparado àquele que vem esporadicamente. Não funciona. E além também da medicação, eu gosto de reforçar a mudança no estilo de vida. Né? Dentro dessas palavras preconceituosas, tem algumas coisas que têm realmente embasamento. Se eu não mudar o meu estilo de vida, eu não vou conseguir um resultado satisfatório. Eu vou ter um resultado moderado, razoável. Não vai existir uma pílula mágica, né? Não existe. Seria muito bom se existisse. Não existe. Mas, infelizmente, não. Uma curiosidade aqui, doutora, a gente já sabe que nós mulheres somos mais cuidadosas com a saúde. No caso da sua especialidade, acontece a mesma coisa? Os homens são mais arredios em procurar o psiquiatra? Com certeza, com certeza. A mulher, naturalmente, ela já tem essa mente trabalhada para buscar ajuda, para buscar rede de apoio, para se abrir, para falar das suas emoções. O homem, ele tende a ser mais fechado, a não expor as suas fragilidades, o seu sofrimento, então tende a ser mais resistente. Mas assim, é algo que a gente percebe que tem melhorado. Né? Eu acho que a informação, é isso que a gente está fazendo aqui, é exatamente, né, para quebrar essas barreiras. Doutora, seguindo aqui, nós temos percebido que nos últimos tempos tem tido, né, um aumento significativo em adoecimentos mentais, principalmente em jovens, adultos, idosos. Esse aumento é um aumento real e, sim, digamos, o que poderia ter uma explicativa para esse grande número de diagnósticos? Então, é um aumento real, sim. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 8 pessoas estão vivendo uma situação de transtorno de adoecimento mental. Uma das justificativas para esse aumento é exatamente o acesso à informação, a redução do preconceito e a busca por ajuda em saúde mental. Então, a gente, né, tendo esse aumento da busca, acaba aumentando a estatística, mas não é só isso. Né? Uma coisa que vocês vão concordar comigo é que o mundo mudou muito, com certeza. Décadas, né? Eu brinco, eu falo que a gente vive num mundo que é adoecedor. A acessibilidade, na verdade, a tudo hoje em dia é totalmente diferente, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma mudança nessa questão da tecnologia e que veio e impactou muito a vida da gente. Né? A gente percebe um excesso de tecnologia, né? E tudo em excesso, essa frase é até clichê, né? Tudo em excesso é prejudicial. Né? Ou a gente vive hoje também uma sociedade de cobrança. Hoje o estresse ele está normatizado. A gente vive sobre estresse crônico. É todo mundo na correria, é todo mundo ansioso. É uma comparação excessiva. Exato. E eu acho que isso deve prejudicar bastante, principalmente os jovens, os adolescentes. Com né? certeza. Que ainda está em processo de formação, né? De adquirir conhecimentos, Exato. opiniões. O excesso, principalmente de rede social, acaba adoecendo. Primeiro porque a própria tecnologia em si, ela afeta o funcionamento dos circuitos cerebrais. E aquela questão do comparativo, né? Comparar é ladrão de felicidade. Começa por aí, né? A comparação, ela rouba a felicidade da gente. Isso falando de adultos. Aí você imagina nos jovens que estão desenvolvendo, né, sua autopercepção, desenvolvendo o amor próprio, desenvolvendo o autoconhecimento, desenvolvendo sua própria personalidade. Então isso impacta diretamente, né? E deve ser muito difícil a gente até medir, porque a gente não sabe o tipo de comparação necessariamente que a pessoa está se autofazendo, né? No que ela está se baseando. E acaba entrando também a questão da rede de apoio dos pais, né? Para poder também ter esse acolhimento, essa visão diante do comportamento dos filhos, né? Exato. E assim, o que a gente percebe é o quê? Os pais hoje não têm mais tempo, está todo mundo na correria. E ao mesmo tempo enlouquecidos, porque às vezes não sabe, estou falando em causa própria, às vezes não sabe
como conduzir a situação do que fazer Exato. com o adolescente dentro de casa. Às vezes a gente se imagina um estranho morando dentro de casa. Você não sabe muito como comportar, porque eles alteram muito o tempo todo. É interessante essa percepção, porque assim, nós somos uma geração que a gente viveu as duas coisas. Né? A gente viveu lá a era sem a tecnologia e estamos vivendo a era com a tecnologia. Então, a nossa geração, eu acho que, enquanto educadores e pais, eu imagino que tenha sido a única que viveu esses dois lados, né? Porque os nossos antepassados, eles vinham, de certa forma, com as mesmas orientações, né? Aquilo que os avós ensinavam, passavam para os pais: olha, você tem que estudar ou trabalhar, né? Naquela época, olha, você não anda com fulano, olha, a partir daquela esquina ali é perigoso. Então já tinha um certo padrão de educação. Aí veio a gente e caímos de paraquedas nesse mundo tecnológico, né? E nós não somos nativos digitais. Então a gente não sabe orientar, porque a gente não vivenciou. Né? Então, assim, como que eu vou orientar meu filho? Como que eu oriento o site que ele deve, o site que ele não deve? É diferente de antes. Ó, fulano não é confiável, não é boa companhia, aquele bairro é perigoso. E hoje, na rede, como que eu faço isso? Tudo né? exposto Então, a todo tempo, exatamente, né? Ali é um mundo que se abre. Então, é realmente muito difícil, mas a gente tem que buscar informação. A gente já tem hoje aplicativos que você consegue bloquear, que você consegue limitar o tempo, a orientação, o diálogo, que é importante, mas é realmente desafiador. Eu acredito que essas gerações em diante, os nativos digitais, vão conseguir conduzir muito melhor que a gente, porque certeza. Eles nasceram, né? Eles vivenciam isso, então lá na frente eles vão ter mais bagagem. Uma colega me falou essa semana, bem assim: Juliana, o fato do seu filho estar dentro do quarto trancado não lhe dá nenhuma segurança. Antigamente era a maior segurança dos pais aí. Fechadura, trancou, filho dentro de casa, vamos dormir todo mundo. O filho dentro do quarto hoje, ele tá com o mundo dentro do quarto. Você não sabe para que mundo ele tá percorrendo ali, né? Tá vivendo, e ele pode estar em situação de risco, inclusive. Exatamente. Né? Debaixo dos nossos olhos. Tá complicado. Outra questão que a gente fala da mudança, né? Você citando essa questão do adolescente, da tecnologia, segundo a OMS, 40% dos brasileiros sofrem de insônia. Então, assim, o padrão de sono da sociedade também mudou. E começa pelos jovens. Eu tenho muito paciente adolescente que tem uma péssima qualidade de sono. Dorme na madrugada, acorda cedo, ou então troca a noite pelo dia. Então, essa má qualidade no sono, essa mudança nesse padrão de sono também gera adoecimento, é um fator de risco. Né? Em nível de mundo, se eu não me engano, é 45% da população mundial hoje não dorme bem. Então o impacto, altos, né? São números, é quase metade da população com insônia. Né? Outra questão também que eu gosto de levantar é a alimentação. A alimentação hoje é riquíssima em alimentos ultraprocessados e processados, gorduras, açúcar, tudo isso gera inflamação, né? Vários conservantes, aditivos químicos, né? Então essa má alimentação também gera adoecimento, e quando a gente fala de adoecimento é físico e mental. O cuidado com a saúde mental é muito importante e por isso precisamos estar sempre atentos a quem está ao nosso redor. Hoje agradecemos a doutora Luana Canguçu pela disponibilidade de tempo e por nos compartilhar esse conteúdo de extrema importância à nossa saúde. Agradecemos também a você que nos acompanha através das nossas redes sociais, do Instagram, do YouTube, para que possamos continuar levando conteúdo de qualidade. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer, como falei inicialmente. Né? Eu acho que informação é a melhor maneira, né, da gente prevenir e promover saúde, especialmente saúde mental. Com certeza. E se precisarem, né, do meu atendimento, eu estou aqui toda quarta e sábado no Centro Médico Bem Viver, aqui de Caculé, e precisando, estamos aqui. Muito obrigado. Ju, o nosso episódio infelizmente chegou ao fim. Infelizmente. Até o próximo episódio. Luana, muito obrigada. O Bem Viver em Foco fica por aqui, pois a sua saúde é o que nos move. Então, entre no nosso canal e nas nossas redes sociais, curta, comente e compartilha.